Por que você comete os mesmos erros nos seus relacionamentos? Você já se fez essa pergunta? Olá, pessoas, eu sou a Nathalie, sou psicóloga e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre esquemas e relacionamentos. Você já teve aquela sensação de que não importa o que você tente, sempre acaba caindo nos mesmos padrões de comportamento, nas mesmas armadilhas emocionais? Talvez você sempre se perceba em relacionamentos com parceiros que não são muito afetivos, ou sempre sente que nunca é suficiente, seja em qual for a relação que você estiver. Isso te parece familiar? Preciso te falar que você não está sozinha nessa. Esses padrões que se repetem, esse sentimento que parece que nunca sai, tem nome. São os esquemas emocionais e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. O que eles são, como eles sabotam a nossa vida e principalmente como começamos a mudar tudo isso. Então vem comigo, pega teu caderno, tua caneta, hoje a gente vai fazer coisas práticas nesse vídeo. Antes de tudo, eu queria te falar que é o meu primeiro vídeo, então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu espero do fundo do meu coração que tudo isso que a gente vai construir a partir de hoje faça sentido para todos nós que estamos aqui. Mas vamos nessa. Vamos começar pelo início de tudo. O que é um esquema? O esquema ele funciona como um mapa emocional que vai guiando a tua vida. É um conjunto de crenças, pensamentos, comportamentos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, que começa lá na nossa infância. Então, por exemplo, se você cresceu numa casa onde teu pai era ausente, a tua mãe era distante, você pode ter começado a entender que o afeto era difícil, que as pessoas que eram suas referências de afeto e cuidado, elas não estavam ali por você. Você foi acreditando que talvez não era o suficiente, que o amor não vinha fácil e pode ter desenvolvido alguns esquemas, como por exemplo o esquema de abandono, que é aquela sensação constante que o afeto é difícil, que as pessoas vão te abandonar a qualquer momento e que no final das contas você vai acabar ficando sozinha, sozinho. Os esquemas, eles não são vilões, mas eles têm sim um poder de sabotar os nossos comportamentos e, consequentemente, deixar a vida um pouquinho mais difícil. Sobre o esquema de abandono ainda. Se é uma pessoa que tem esse esquema ativado, ela pode ter o comportamento muito ciumento, ficar muito grudada na pessoa com quem ela se relaciona, com esse medo constante de ser abandonada. Ou o completo oposto. É uma pessoa que quase não se relaciona, que tem dificuldade de manter afetos por muito tempo e até pode entrar num relacionamento, mas acaba saindo antes, terminando antes, por medo de ser abandonado. Então, ao invés de ser abandonado, deixa eu sair daqui antes que alguma coisa desse tipo aconteça. Isso te parece familiar? Vamos pensar que os esquemas são como óculos que a gente coloca e que distorcem o que a gente enxerga e como a gente vê a vida, interferindo na forma como a gente vivencia o nosso amor e as nossas conexões. Imagina ter o óculos do esquema de abandono, onde tudo que você enxerga, no final das contas, é pessoas vão te abandonar. Você vai ficar sozinho. Você vai agir de acordo com o que você está enxergando da vida. Mas eu tenho uma boa notícia, a gente consegue mudar isso. E o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é a identificação do esquema e como ele controla o nosso comportamento. Agora que você já sabe o básico do esquema, vamos pensar nele de uma forma prática. Vou te contar brevemente a história da Ana e do João. A Ana, ela tem um relacionamento há um tempo e ela se sente sempre muito ansiosa na relação. Sempre que o namorado dela demora para responder alguma mensagem que ela mandou, a Ana fica sempre muito ansiosa e manda várias mensagens, porque ela tem medo de que ele não responda mais, que ele se canse dela, que ele não queira mais estar com ela e vá embora. Então ela precisa estar sempre muito presente para que isso não aconteça. Só que vamos combinar que se ele tá no dia a dia dele, trabalhando, tranquilo, fazendo qualquer outra coisa ocupado, e de repente tem um monte de mensagem, ela ligando, brigando com ele porque ele não atendeu ela. A longo prazo isso desgasta a relação, inevitavelmente. Não é saudável para Ana, não é saudável para o namorado dela, não é saudável para o contexto do relacionamento. E no final das contas pode ser que de fato o relacionamento acabe. E essa crença, ela se confirme. No final das contas a Ana fica sozinha.
Ou vamos pensar no João, que é o completo oposto. O João tem um relacionamento, mas ele terminou esse relacionamento antes mesmo de qualquer coisa acontecer, porque ele tem medo de ser abandonado. Então, antes da namorada dele terminar, ele resolveu terminar para se poupar da dor. O João, pai dele foi embora quando ele era criança, sem avisar, sem nada, só foi embora. Então, o João cresceu com essa ideia que o amor, referências de afeto vão embora e te deixam ali, sozinho. Para aprender a lidar com essa dor, João quase nunca teve relacionamentos. E quando ele entra em relacionamento, ele sai de uma forma muito precoce, por medo de ser machucado. No fundo, o esquema de abandono está dizendo tanto para Ana quanto para o João, quanto o afeto é difícil, o quanto a qualquer momento eles podem ser abandonados e como eles precisam se proteger dessa dor novamente. Eu conto um pouco mais sobre a Ana e sobre o João lá no meu e-book gratuito, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Inclusive, se você estiver gostando desse vídeo, me dá o like, comenta aqui o que você está achando, se está fazendo sentido para você tudo isso que a gente está conversando aqui agora. Você percebe como os esquemas criam ciclos e repetição de padrão que acaba moldando a vida das pessoas? Eles interferem na forma como a gente se vê, como a gente vê o mundo ao nosso redor, como a gente estabelece as nossas conexões e parcerias. Se você se identificou com esse esquema, eu quero te propor um exercício. Então vamos lá, pega o teu caderninho, tua caneta, quem é de casa já conhece. Esse aqui é o meu caderno de escrita terapêutica. É o meu primeiro vídeo aqui, mas lá no TikTok a gente fala bastante sobre isso. Inclusive, se você quiser me seguir nas outras redes, também vai estar o link aqui. E vamos fazer um exercício prático. Então vamos lá, pega o teu caderno e você vai fazer 4 colunas: a situação, pensamento, emoção e esquema. Na primeira coluna, você vai colocar uma situação que você passou com alguém muito importante para você. Pode ser sobre um amigo, um namorado, um familiar, um colega de trabalho. Nessa coluna, você vai colocar o que aconteceu. Então, por exemplo, eu liguei para minha amiga, ela não retornou a minha ligação, eu mandei mensagem para ela falando o quanto era importante aquilo que eu precisava falar e mesmo assim ela não me retornou. Na coluna dos pensamentos, você vai colocar o que você pensou naquela ocasião. Então, eu pensei que ela não é uma amiga de verdade. Será que ela realmente se importa comigo? Será que eu sou tão importante na vida dela como ela é na minha? Na coluna das emoções, você vai colocar o que você sentiu. Raiva, tristeza, angústia. E você vai se perguntar ali o que essa emoção diz sobre você. Será que você sentiu medo de ser abandonada? Será que você sentiu medo de não ser suficiente? Sentiu medo de ficar desamparada? Importante a gente se conectar com as emoções e entender o que elas têm para nos dizer. E na coluna do esquema, você vai colocar as crenças que estão por trás disso. Pode ser que você consiga identificar, não, isso aqui foi um esquema de abandono. Mas se você ainda não conseguir fazer isso, você pode colocar as crenças. Essa crença se parece com algo que você já vivenciou antes, em outras relações, na tua infância, na tua adolescência. Ela realmente traz o medo do abandono, o medo do desamparo. Quando você conseguir colocar isso para fora e ver de fora mesmo o que você escreveu, você vai conseguir enxergar por uma outra perspectiva. E aí é o momento em que a gente está tirando o óculos, sabe? Ao invés de estar enxergando através dele, a gente tira ele do rosto e olha, nossa, então é através disso aqui que eu tô enxergando a minha vida. E aí as coisas tomam outro tom. É a partir do momento que você enxerga o padrão que você começa a mudar ele. Me conta aqui nos comentários se você vai fazer, se você fez esse exercício e como você se sentiu fazendo isso. Então, resumindo pra gente finalizar. Os esquemas emocionais, eles são crenças profundas que a gente aprende desde lá da nossa infância e vai nos seguindo no decorrer da nossa vida, que podem atravessar a forma como a gente se relaciona. Mas, ao identificá-los, a gente dá o primeiro passo para a mudança e para ter conexões e relações muito mais saudáveis e felizes. Queria te dizer que esse aqui é só o começo, é o nosso primeiro vídeo. Daqui para frente a gente vai ter muitos vídeos falando sobre esquemas e relacionamentos. Então, se esse vídeo te interessou, se fez sentido
sentido para você. Comenta aqui, se inscreve no canal, me manda um joinha. Eu vou adorar se você me sinalizar o que você achou. Aqui embaixo eu vou deixar o e-book gratuitamente falando sobre o esquema de abandono. Se você tiver interesse, clica lá. Eu espero do fundo do meu coração que essa reflexão tenha te alcançado. A gente se vê na semana que vem. Um beijo. Até lá.